Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, domingo, celebramos com a Igreja Pentecostes. Reflexão da Palavra de Deus para o seu dia. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, percorridos os 50 dias do tempo pascal, hoje encerramos esse tempo com a solenidade de Pentecostes, que marca o início da Igreja missionária, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, que vai até os confins da terra, anunciando a palavra de Deus e o seu reino. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar é símbolo da unidade deles. E o Espírito Santo se manifestou com sinais que revelam Deus. O vento forte e línguas de fogo. O Espírito Santo preencheu cada um deles na sua individualidade. Aqui vemos a unidade na diversidade acontecer, como encontramos na segunda leitura. Todos receberam os dons do Espírito Santo e esses dons os unem. Dão entendimento, sabedoria, temor de Deus, fortaleza, ciência, conselho e inteligência. Com esses dons eles passam a se entender, mesmo com tantas diferenças. Eles conseguem se entender porque agora falam a linguagem do amor que é entendida com facilidade. Pentecostes é o entendimento dos povos em torno da palavra de Deus. O Espírito Santo renova todas as coisas e coloca em comum nossa diversidade de dons. São Paulo reforça essa realidade, destacando na segunda leitura o senhorio de Jesus do Espírito Santo. Somos diferentes, temos dons diferentes, mas temos que andar unidos no mesmo Cristo Senhor. As diferenças de dons, serviços e ministérios são a riqueza da igreja. Ser igreja é viver unido, sem perder as particularidades de cada pessoa e de cada ministério. Não importa quem somos, o que importa é como agimos em relação a Cristo, a sua missão e ao próximo. No Evangelho, Jesus envia seus discípulos, nos envia também como o Pai o enviou. Enviar como o Pai o enviou significa que Ele nos envia para servirmos na humildade, com coragem e firmeza. Significa que devemos ser perseverantes, mesmo diante dos obstáculos, para não nos desanimarmos quando as coisas não acontecerem como queremos. Significa que devemos estar sempre prontos a enfrentar os lobos que estão na tocaia, prontos para dar o bote. Jesus chama, prepara e envia seus discípulos para a missão. Assim temos a solenidade de Pentecostes, que lembra que o Espírito Santo foi soprado sobre nós para cumprirmos nossa missão de batizados. Neste dia de Pentecostes, a força do Espírito Santo de Deus se renova em nosso ser e em nossa comunidade. Com esta força permaneçamos unidos e testemunhemos o ressuscitado no cotidiano de nossas vidas. Assim como Jesus, que foi enviado pelo Pai, o Padre Cícero Romão também foi. E foi enviado para o serviço humilde de cuidar e salvar o povo. E ele foi com muita coragem, pois sabia que seria alimentado, fortificado e protegido com a presença do Espírito Santo. Nessa certeza, o servo de Deus pôde salvar, libertar e transformar a vida de muita gente que estava praticamente entregue às mãos dos lobos escondidos em pele de ovelha. O Espírito Santo fez do servo de Deus um discípulo missionário destemido. Mas isso só pôde acontecer porque ele se abriu e acolheu a graça santificante deste dom. Olhando para o exemplo do Padre Cícero, estejamos sempre abertos ao dom do Espírito que Jesus nos envia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sejamos luz, abramos-nos ao dom do Espírito Santo e assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.